capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar, só recapitulando, o capítulo 11 tem o título: O amor, amar o próximo como a si mesmo. E no item 13, vamos dar continuidade a falar sobre a fé e a caridade. Mas, de uma maneira até mais diferente. Porque quando nós falamos de fé e de caridade, muitos ainda não a compreenderam como que ela deveria ser exercida no planeta Terra por nós espíritos na condição encarnada e também pelos espíritos que se encontram desencarnados. O que é senão a caridade como uma das virtudes mais nobres do espírito? Aqueles que estudam o espiritismo bem o sabem da sua prática, sabem como aplicá-la, e aqueles que ainda não sabem se esforçam para isso. A caridade está implícito o respeito para com o próximo, a paciência, a indulgência, a benevolência, a prestação de serviço ao próximo, em tudo aquilo que serve para apaziguar o coração, para acalentar a alma manifestada no corpo humano, para que todo ser humano possa enfrentar os obstáculos e as dificuldades do dia a dia. A caridade é estarmos sempre servindo um propósito para que o próximo possa prosperar e progredir. Mas o que é a caridade sem a fé? A caridade sem a fé ela é morta, sem sentido, ela não tem serventia, quando o homem não sabe de fato qual é a sua utilidade no planeta Terra, para que ele veja o que ele deve fazer. Pois bem, vamos pensar da seguinte maneira: se eu sou uma pessoa que possui caridade e que a pratico no seu mais alto grau, eu tenho então que ter a concepção exata do que é a fé, porque senão eu não estaria praticando. E se eu estou a praticando e não sou detentor de fé, eu de fato, então, talvez não estaria praticando a verdadeira caridade. A caridade, ela inspira e a fé, ela sustenta. E é isso que nós temos que começar a compreender, principalmente na nossa existência no plano terreno. Por quê? Aquele que realmente tem fé, acredita na vida futura, sabe o que tem por vir e não teme isso. Porque ele acredita na espiritualidade, ele acredita na continuidade e na perpetuidade do Espírito. Porque ele sabe que o nosso tempo aqui na Terra é passageiro, ele compreende sobretudo ainda que tudo que nós passamos aqui no planeta Terra é um aperfeiçoamento para nós espíritos. Então, para que eu possa de fato praticar a caridade, para que eu realmente faça com que ela seja parte da minha vida, eu preciso ter fé no futuro. Eu não pratico a caridade sem ter fé no porvir, porque senão ela seria uma coisa morta, sem sentido. E é o que leva muitos humanos a sucumbirem no plano terreno, justamente porque não compreendem sobre a continuidade da vida. Aqueles que passam pela vida agindo com irresponsabilidade, com comportamentos errôneos, tendo crenças deturpantes, crenças que denigrem a sua imagem enquanto espírito e principalmente enquanto ser humano tendo a vivência aqui no plano terreno, tendo crenças que te limitam o contato com Deus, tendo crenças que te barram o contato com a espiritualidade, ainda não compreenderam o sentido verdadeiro da fé. Porque somente com a fé eu posso tocar o plano espiritual. Somente com a fé eu posso, de fato, praticar as boas novas que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. A crença ela é limitante. A fé ela é eterna. A crença ela barra em alguns campos na vivência humana o processo de evolução. Mas a fé não. A fé te liberta. A fé mostra que você é capaz de superar, de crescer, de ultrapassar limites que até então você acreditava que não era possível. Portanto, para a humanidade crescer e evoluir, é muito importante que ela compreenda que a fé é com toda a certeza, com toda a lógica, com toda a razão espiritual, o momento em que os humanos, que nós na condição humana, temos para, de fato,
dar o primeiro passo para começar a entender o sentido da palavra amor, o sentido da palavra caridade. Muitos humanos aqui, na condição encarnada, passam por dificuldades constantes. Esquecem que cada problema que nós temos, seja enfermidade, seja física, espiritual, psicológica, moral, ela é um aprimoramento para nós. Ela é um processo de evolução. Ela é um processo que serve para que a gente possa, sobre todos os pontos, crescer espiritualmente. Mas, se eu pratico a caridade na espera de uma recompensa, na certeza de que aquele bem que eu estou fazendo me servirá lá na frente, significa então que eu ainda não tenho uma fé no futuro. É uma fé cega. É uma fé que está dando a mim, uma certeza de retorno. Porque nós não precisamos de retorno. Nenhum espírito na condição humana necessita de retorno. Nós precisamos sempre ofertar e oferecer ao próximo. Eu não tenho que receber um muito obrigado. Eu não tenho que receber um presente. Eu não tenho que receber um olhar de agradecimento. Porque a caridade que se faz aqui, no plano terreno, que está embasado, não ter inveja, ser paciente, ser beneficente, ser bondoso para com o próximo, ser justo e misericordioso para aqueles que não são. Esta caridade, ela deve ser praticada sempre com a visão de fé no futuro. Qual é a visão de fé no futuro? Que somos espíritos, que não morremos, que somos eternos, e que aquele a qual hoje eu estou ajudando através dos atributos da caridade vai continuar caminhando no plano espiritual e assim auxiliando outras pessoas que ainda estão encarnadas ou que também já se encontram desencarnadas. E estas pessoas serão tocadas pelo exemplo que eu deixei para eles, porque ele vai replicar este exemplo. E é assim que o mundo, no plano terreno, precisa começar a encarar. E é assim que muitos espíritos começam a evoluir quando compreendem que a fé, ela é o sustento da caridade. Então quer dizer que a maior parte das pessoas de fato não fazem caridade? Exato. Porque as pessoas ainda têm medo da fé no futuro. A fé, ela é cega? Sim. Muitas pessoas têm fé cega, porque não conseguem raciocinar sobre o que de fato estão fazendo. Uma pessoa que diz ter fé, mas que fere o próximo, que magoa com preconceito, que coloca uma máscara de aceitação de tudo, mas por dentro a gente sabe que não aceita, esta pessoa não tem fé. É uma fé cega, uma fé irracional. Mas também não existe pouca fé. Eu sou uma pessoa de pouca fé. A fé, ou você tem, ou você não tem. Mas o mais difícil é quando nós perguntamos para as pessoas: você teme a morte? Sim, claro que eu temo. Não gosto nem de pensar. E aí me agrada muito uma palavra que nosso Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: homens de pouca fé, afastem-se de mim. Porque uma pessoa que se diz cristão e diz ter medo da morte, não tem fé no Cristo, não tem fé em Deus. Mas uma pessoa que também se diz cristão e pratica caridade, sem ter a fé no futuro, de que nós somos espíritos, que estamos aqui de passagem, que teremos muitas outras oportunidades de reencarnar, para que possamos evoluir e crescer cada vez mais, para estarmos aos patamares dos espíritos de luz, dos espíritos evoluídos, ao patamar de nosso Senhor Jesus Cristo, também ao mesmo patamar do anjo protetor do Brasil. Para isso nós temos que passar por várias transformações, e essas transformações só ocorrem no plano terreno, seja no planeta Terra, seja no outro planeta. Porque os órgãos, eles são limitantes para nós espíritos. Os órgãos que constituem o corpo humano servem justamente para pressionar a nossa condição de espírito encarnado, para que a gente realmente aprenda, para que a gente cresça
para que a gente suporte todas as aflições impostas, para que um dia, de fato, a gente possa auxiliar. Para que eu seja professor, eu preciso passar por uma escola e por uma graduação. Para que eu seja um espírito capaz de auxiliar outros espíritos, eu preciso também passar pela escola da reencarnação. Preciso ter a experiência, a vivência da condição carnal, das limitações que me são impostas. E eu preciso ter a experiência do que é de fato praticar a caridade, trazendo os conceitos de liberdade para dentro dela, mas tendo a certeza da fé no futuro, de que aquilo que eu estou fazendo não é porque eu terei uma recompensa aqui na Terra, mas também não terei uma recompensa no plano espiritual. Mas o que eu terei então no plano espiritual? A liberdade da individualidade, a liberdade de outros espíritos olhar para mim e dizer: sou muito grato, sou muito feliz, porque foi através da sua exemplificação que eu pude crescer e melhorar. E essa gratidão, ela deve ser sentida sem nenhum tipo de apego, principalmente considerando que já somos espíritos na condição desencarnada. Temos então que compreender que a caridade, para ser verdadeira, ela precisa estar sustentada na certeza da vida futura. E a vida futura é única, de que somos espíritos eternos, criados para a evolução, criado para amar, criado para levar a benevolência, criado para resplandecer a luz em toda a galáxia criada por nosso Deus. Esta é a fé no futuro que nós temos que ter. Não basta eu apenas dizer que acredito em Deus se eu não compreendo os mecanismos da espiritualidade. Não basta eu dizer que eu tenho fé em Deus, mas a minha fé, ela de repente desmorona quando eu vejo que um ente querido meu desencarnou, quando eu percebo que a morte muito próxima está do corpo carnal. Porque a fé verdadeira em Deus, ela sabe que existe uma causa para tudo e para todos. Por isso que o Evangelho de hoje diz o seguinte: declarei-vos por último, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre as pessoas uma ordem social capaz de torná-las felizes. Percebe que quanto mais caridoso eu possuo e mais caridoso eu sou, ela ainda não será o suficiente para trazer a paz social entre as pessoas. Porque a caridade, muitas vezes, ela é feita através de um ato de obrigação. Sinto-me obrigado em fazer para o Lucas ou para fulano algo de beneficente, porque eu terei um retorno com isso. Me sentirei melhor, mais feliz, o Lucas se sentirá grato, o fulano de tal me recompensará de alguma maneira, ou no mínimo vai dizer algo sobre mim para outras pessoas. Esta caridade, ela é completamente embasada sem fé. Por quê? Porque ela provoca a desarmonia, a desunião entre as pessoas. Ela provoca a inquietação espiritual e a inquietação mental. Porque no íntimo, dentro da consciência, que é o nosso contato com Deus, sabemos que o que estamos fazendo é errado e inadequado. Estamos passando por um momento muito drástico no planeta Terra e vemos muitas pessoas fazendo caridade. Isto é louvável, mas os espíritos conseguem de fato sentir através das luzes que são emanadas dessa caridade qual é a mais verdadeira, qual é a mais embasada de fé. Muitas, infelizmente, ainda não é caridade. É apenas um ato humano desesperado em poder se sobressair neste momento que vocês estão passando e que nós estamos passando. Isto tem que ser prestado atenção. Não pense que no momento atual agora, todos os seres humanos resolveram se tornar caridosos, porque não são. Não compreendem a caridade como de fato é. Muitos que estão entre os seus lares quietos, talvez estão praticando muito mais caridade do que aqueles que estão se mostrando. Compreenda esta verdade, porque a nova terra que chega pede para que possamos mudar-nos, para que de fato a gente possa se transformar. O novo momento de vivência requer que nós tenhamos muito mais fé do que crença.
Porque a crença, ela separa o ser humano. A fé o aproxima. A fé só existe na vida futura. E não é na vida carnal, é na vida espiritual. Na vida carnal, a crença ainda se torna suficiente. Mas para embasar e suportar e compreender qual é a responsabilidade de nós espíritos, precisa-se de fé. Muita fé. E quando eu falo muita fé, é todos os atos humanos serem embasados por fé. Não só alguns. Não só quando você está com um problema, de repente aparece a solução e você se torna a pessoa mais fiel a Deus. Não. Quando uma pessoa realmente é fiel a Deus? Quando ela se torna tão fiel a Deus? Na condição em que os humanos, em que nós nos encontramos encarnados, nenhum de nós somos fiel a Deus. Porque não praticamos a sua lei de equilíbrio. Aquele, portanto, que é fiel a Deus, a pratica. Então ninguém o é. Se fôssemos, o planeta Terra não estaria passando por essa transformação. Muitas pessoas não estariam retornando para a pátria espiritual. E muitos outros ainda vão sucumbir. E como que nós temos que encarar essas transformações no dia a dia? Com fé. Somente a fé será o suficiente. Mas agora, são tantas crenças ao mesmo tempo, mas e a fé? Quantas ao mesmo tempo? É isso que precisa. E ele ainda coloca: se não tiver a fé, não bastará entre as pessoas uma ordem social capaz de torná-las felizes. Para tornar a humanidade feliz, precisamos acreditar na vida futura. E a vida futura da humanidade não é no planeta Terra. Lembrem-se que o planeta Terra é uma escola e que nós não passamos a existência dentro de uma escola. Passamos momento da nossa existência dentro de uma escola. Nós, espíritos na condição humana, passamos apenas momentos aqui no planeta Terra aprendendo. E vamos voltar para a nossa pátria. Esta é a fé no futuro. De que somos espíritos buscando a evolução para auxiliar e ajudar na construção de um universo muito melhor, muito mais amável para muitos outros seres que ainda estão em processo, digamos desta maneira, de germinação, em processo ainda inicial da sua intelectualidade. O planeta Terra recebe o convite. A cada espírito encarnado cabe dizer sim ou não. Aqueles que dizerem sim, será através de uma análise muito detalhada sobre a sua vida. E reconhecer o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Este tempo que estamos passando é um convite para cada um, para que a gente possa fazer um estudo bem detalhado de quem nós somos aqui na Terra e de qual o nosso principal papel. E, sobretudo, se de fato nós temos fé. Se de fato nós temos fé. Porque crença existem muitas, mas fé é só uma. De que somos espíritos na condição humana, vivenciando as experiências mundanas para que possamos, no desencarne, serem melhores do que fomos numa encarnação anterior. Esta é a fé do futuro. Com esta fé, eu compreendo que nosso Senhor Jesus Cristo é o governador do planeta Terra. Eu compreendo que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe-nos a boa nova para podermos evoluir e estar um dia ao mesmo patamar que Ele hoje está. E eu compreendo que também o protetor do Brasil também está sempre a postos para nos auxiliar. E quantos de nós lembramos dele? Quantos de nós, neste momento tão dificultoso,
lembra de agradecer a Ele por fazer com que o Brasil se torne uma pátria tão amada. Não podemos esquecer de quem é Ismael. Temos que sempre recordar de que este nobre espírito também se encontra no mesmo patamar que nosso Senhor Jesus Cristo. São exemplos de espíritos que traz para nós a misericórdia constante. Então que tenhamos fé suficiente para nos espelhar nestes espíritos nobres, para que também possamos crescer e evoluir, quem sabe, quando desencarnarmos, sermos de grande utilidade para estes irmãos. Jesus Cristo não é nosso mestre. Ismael não é nosso mestre. Nosso Senhor Jesus Cristo, com um sentido de respeito, o chamamos assim, mas ele nada mais é do que um espírito criado por Deus da mesma maneira que fomos criados. A diferença é que ele passou por muitas evoluções e chegou ao patamar ao qual está hoje. O grande governador do planeta Terra. Se entre os humanos, quando governam apenas uma cidade, já significa muito para a humanidade, imagine então o que deve significar Jesus Cristo para nós quando dissemos que Ele é o governador do planeta Terra. Ele é o governador do planeta Terra. Ismael, o governador do Brasil. Quem de fato comanda o Brasil não é o nosso presidente. Quem comanda o Brasil é um espírito de luz, mas que está lá, sempre vibrando para nós, para que possamos abrir as nossas mentes e assim se conectar com Ele. Mas é muito difícil porque a humanidade ainda está envolvida nos percalços da angústia, da agonia, do egoísmo e do preconceito. Até mesmo entre os nossos mais poderosos governantes do Brasil. Por isso que ainda não tem um contato direcionado com o nosso irmão Ismael. Mas que fiquemos felizes, porque o convite foi feito. E a pergunta que nós temos que fazer, querido Mestre Jesus, será que eu tenho fé para dizer sim a este convite? Se eu tenho, é sim. E se eu não tenho, ressignifique o quanto antes. Mas que sejamos felizes e tenhamos então a certeza de que nós seremos capazes de dizer sim. Nosso Senhor Jesus Cristo, eu digo sim. Eu digo sim para o seu convite. Eu digo sim para o anjo Ismael. Eu digo sim para a espiritualidade maior. Eu digo sim para os espíritos de luz. Eu digo sim para acolher aqueles que necessitam de mim neste momento. Porque a transformação começou. E nada vai parar ela. A Terra é um mundo espiritual. Talvez muitos humanos ainda não compreenderam isso. Talvez muitos de nós ainda não entendemos que a Terra é um mundo espiritual, se transformando, se tornando mais sutil. E ela precisa fazer uma limpeza. E que tenhamos sim a coragem de dizer que nós temos fé para permanecer no planeta Terra. Muito obrigado.